Graça e paz sobre a tua vida. Conhecimento de Deus, o conhecimento dos mistérios de Deus. Precisamos. Paulo fala sobre isso, que ele revelava esse conhecimento, ele explicava, ele usa muito isso em algumas cartas. E nós precisamos entender que o propósito da nossa vida é revelar esse mistério. Cristo Jesus em nós, a igreja, o corpo. Falarmos da vontade de Deus, ensinarmos sobre a vontade de Deus. Precisamos entender que esse é o propósito da nossa vida, essa é a razão do nosso viver, essa é a razão por que nós estamos neste mundo, porque fomos salvos. E a gente precisa entender que, tendo sido salvo da nossa ignorância, da nossa falta de conhecimento da vontade de Deus, a gente possa nos empenhar para, tendo entendimento da obra que ele realizou, ajudar as pessoas, ou seja, ensiná-las tanto em palavras, tanto em transmissão do conhecimento, por conceitos, por teoria, de maneira que, podendo ajuntar as coisas que estão na palavra, na dependência do Espírito Santo, conduzir ao entendimento daquilo que seja a vontade. Mas, principalmente, precisamos ser modelo para o rebanho, exemplo para o povo de Deus, para que, vendo o que falamos e vendo o que fazemos, possam nos imitar. Imitar na busca, no ser zeloso, no ser desejoso de conhecer o Pai, de fazer a sua vontade, de viver sua vontade. Isso é fundamental. Mas quando caímos pelo lado simplesmente da lei, da questão de obediência, de regras, nós impedimos as pessoas de viver essa vontade. Quando somente falamos, mas a nossa vida não é exemplo, nós impedimos as pessoas de conhecer a vontade. Jesus falando sobre isso, ele lá em Lucas 11, no 52, ele fala assim: ai de vós, intérpretes da lei, ou seja, as pessoas que eram responsáveis por explicar a lei. Porque tomastes a chave da ciência, ou seja, do conhecimento, do entendimento da vontade de Deus, aquilo que estava expresso nas Escrituras. Contudo, vós mesmo não entrastes e impedistes os que estavam entrando. Isso é só uma questão da lei? Não, não é. É uma questão de entendimento da vontade de Deus, pois quando olhamos tanto a lei, o Velho, as Escrituras Sagradas, no Velho Testamento como olhamos no Novo Testamento, o que ela fala na realidade é de Cristo, sobre Cristo, e fala da graça de Deus e da misericórdia de Deus. E se olhamos numa perspectiva natural, segundo o pensamento e entendimento natural, na realidade o que nós queremos impor às pessoas são regras. E falamos de regras, estabelecemos regras, procedimentos, dogmas, maneiras de fazer as coisas, como se isso tudo fosse suficiente. Mas não nos preocupamos em ser modelo, ser exemplo para as pessoas. Achamos que se trata simplesmente de um ensino, de um processo didático de falar alguma coisa. Mas não é. O reino de Deus não se trata disto. Precisamos entender isso. Precisamos compreender que isto é importante. Falar, trazer o entendimento, trazer o discernimento. Mas precisamos ser modelo. Por isso, ser luz, fazer com que nós sejamos expressão da vontade de Deus, que nós santifiquemos a Deus pelas nossas vidas, pela maneira como nós vivemos, pela maneira como nós fazemos as coisas, é fundamental, pois é isto que irá traduzir o conhecimento que nós temos. Conhecimento de Deus, conhecimento, a intimidade com Deus. É disso. Conhecimento, quando fala de conhecimento de Deus, é intimidade, é o andar junto, é o conhecer o Pai, é o conhecer da sua vontade. Pois é nisso que está a vida eterna, o conhecimento de Deus. Se não houver o conhecimento de Deus, não haverá um processo de amadurecimento, de caminhada no sentido de expressar Cristo neste mundo. Simples. Para entender? Sim. Para viver, é uma jornada. Não é uma coisa que nós
possamos fazer da noite para o dia, ou do dia para a noite, na sequência de amanhecer no outro dia, saber dizer assim, olha, vivo de uma forma com procedimentos totalmente diferentes. Não, é uma caminhada. Uma caminhada onde a gente, ao ter o entendimento da obra de Deus em nós, da capacitação, de nos fazer nova criatura, de nos salvar da nossa ignorância. Deus não nos salva para que a gente vá para o céu, para o reino de Deus, para que a gente seja um povo separado, isolado. Não. Ele nos salva da nossa ignorância, para que nós, tendo o entendimento que fomos feitos como Cristo, ou seja, a sua semelhança, a imagem, a semelhança de nosso Deus, a gente possa revelar, manifestar essa luz, manifestar esse conhecimento, esse entendimento. E isso é uma jornada que a gente vai amadurecendo, rejeitando as paixões humanas, morrendo cada dia, tomando a nossa cruz, seguindo o modelo de Cristo, para que a gente possa ser instrumento de salvação dos outros, ou seja, sendo luz, ser instrumento de salvação. Por isso, o conhecimento dos mistérios de Deus é para revelarmos, não é para sermos impedimento para que as outras pessoas conheçam. Quando conhecemos Deus na sua essência, naquilo que Ele é, a gente não vive de outra maneira, a não ser santificando Ele por meio de nossas vidas, glorificando o seu nome por meio das obras que nós realizamos, para expressá-lo, para que ele seja glorificado. Por isso nós temos que revelar a graça, a misericórdia, o amor, a paciência, a bondade de Deus diante das pessoas. Que a gente possa entender isso, compreender que esse é o fundamento da vida com Deus e nos conduzir dessa maneira, para que o Pai seja glorificado, para que o Pai seja exaltado nesse mundo. Graça e paz sobre a tua vida e que o Senhor te conduza nessa jornada de crescimento, amadurecimento e libertação, para que, tendo esse entendimento, possa ser instrumento de libertação das outras pessoas, para que seja instrumento para restaurar a vista, trazendo entendimento e assim derrubando toda fortaleza, aniquilando todo tipo de sofisma, todo tipo de pensamento equivocado acerca da vontade de Deus, que se baseie em meias verdades e não na expressão plena da verdade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.